Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. Agora 7h05, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM. E na madrugada do dia 13 para o dia 14 de março, um espetáculo celestial encantará observadores em toda a América Latina, incluindo o Brasil. E para falar a respeito desse espetáculo, a gente vai conversar agora com o coordenador do Observatório de Astronomia da Unesp de Bauru, Rodolfo Lang. Bom dia, professor. Satisfação em tê-lo aqui. Bom dia a todos os ouvintes. A satisfação e a honra é toda minha. Obrigado pelo convite. Que espetáculo vai ser esse, professor? É um espetáculo da natureza, né? É um eclipse total da Lua. Acontece quando a Lua cheia, ela entra na sombra do planeta Terra, que é projetada pelo espaço. Não é sempre que acontece isso. Então, nessa noite, nessa madrugada, do dia 13 para o dia 14, né, depois da meia-noite, então nós teremos esse evento super lindo de assistir. E por que esse eclipse está sendo chamado de Lua de Sangue? Lua de Sangue é o nome que as pessoas dão, é tipo um apelido, né? Na verdade, esse termo Lua de Sangue não é o termo oficial da astronomia, né? Mas por que as pessoas chamam esse fenômeno de Lua de Sangue, né? Por que tem esse apelido? Porque, geralmente, quase todo eclipse total da Lua, ela fica de cor avermelhada. Ela não fica totalmente escura. Quando os objetos entram na sombra de alguma coisa, por exemplo, a gente vê o objeto ficar escuro, né? Mas, no caso da Lua cheia, quando ela entra na sombra da Terra, ela não fica totalmente escura ou some completamente. Ela fica com esse tom avermelhado. E esse tom avermelhado lembra a cor de sangue. E aí, um belo dia, aí no passado, alguém deu esse apelido, Lua Sangrenta, Lua de Sangue, e o apelido pegou, né? E hoje em dia, quando acontece um eclipse total da Lua, então a primeira coisa que as pessoas falam é esse apelido, né? Lua de Sangue. Até lua de morango eu já ouvi o pessoal falando. Lua de morango. E essa lua de morango também tem a ver com um folclore norte-americano, que eles dão um apelido para a lua, geralmente uma lua cheia, de cada mês. Então, cada mês a lua leva um apelido. E um desses apelidos é a lua de morango. Boa. Ô professor, e esse fenômeno, esse espetáculo, ele acontece de quanto em quanto tempo? Esse fenômeno é relativamente raro, sabe? Não acontece assim sempre que a gente possa observar, não. É relativamente raro. A gente pode ter, no mínimo, 2 eclipses por ano e, no máximo, 7 eclipses por ano. Tá? Então, quer dizer que todo ano a gente tem eclipse, seja do Sol ou seja da Lua. Mas o ponto é o seguinte, não é todo eclipse que o mesmo observador que mora naquela região vai conseguir observar. Então, embora, por exemplo, aconteçam 7 eclipses no ano, a quantidade máxima, mas se nenhum desses eclipses puder ser observado do lugar onde a pessoa mora, essa pessoa não vai ver eclipse nenhum durante o ano inteiro. Então, por exemplo, no Brasil, esse ano aqui, o único eclipse que está sendo visível vai ser esse, o da Lua, né? De dia 13 para o dia 14 de março. Embora esse ano estejam acontecendo 4 eclipses, mas só esse que vai ser possível de observar. Quer dizer que o Observatório de Astronomia da Unesp de Bauru vai ter uma concorrência, vai cobrar ingresso, professor, hoje? Não cobra ingresso, não. Aqui o nosso atendimento é gratuito,
né? O Observatório Didático de Astronomia aqui da Unesp de Bauru vai abrir os seus portões às 10 horas da noite do dia 13, né? Então, dia 13, quinta-feira, abre os portões às 10 da noite, e aí a gente vai já tá com os telescópios montados, as pessoas já vão poder observar a lua cheia pelo telescópio, ou outros astros que estejam presentes no céu, né? Por exemplo, o planeta Júpiter também vai ser observável nesse dia. E aí o eclipse vai realmente acontecer quando a lua começar a entrar na sombra da Terra, ou seja, quando a lua cheia realmente começar a ficar escura, uma pontinha, né? Quando a pontinha começar a escurecer, vai ser 2 horas da manhã, 2h09, para ser mais preciso, 2h09 da manhã. E aí ela vai entrando cada vez mais na sombra, até ser coberta completamente pela sombra às 3h26 da manhã, e a lua vai sair totalmente da sombra só às 5h47 da manhã, quando o dia começar a clarear. E a gente vai estar aqui com os portões abertos para o público chegar aí a qualquer hora durante a madrugada. Vai ser a virada astronômica. Professor, mas de repente o cidadão comum, o pessoal que está acompanhando o primeiro jornal aqui na Prever nesse instante, e se interessou, mas não vai poder ir para Bauru, não tem um telescópio em casa, tem apenas o celular, o olho nu, vai poder observar alguma coisa? Com certeza, com certeza. O eclipse, ele é observável normalmente a olho nu, né? Não precisa ter telescópio. Uhum. É claro que com o telescópio a pessoa vai conseguir observar com mais detalhes, né? A lua passando pela sombra da Terra, aí dá para perceber pelo telescópio a borda da sombra atravessando as crateras da lua, é muito interessante. Mas quem não tem telescópio e quem não consegue vir até o observatório, também não tem problema, o espetáculo está garantido. Vai poder observar a olho nu tranquilamente a lua cheia passando pela sombra da Terra. E um detalhe interessante é que num eclipse da lua não precisa proteger os olhos, né? Não tem problema, não faz mal para a vista. É diferente do eclipse do Sol, né? Você olhar para o Sol e a lua passando na frente do Sol, e então a luz do Sol vai prejudicar a sua visão. É diferente. O eclipse da lua não tem problema, porque não é a luz do Sol direta que está batendo no nosso olho, né? Então, a olho nu, o espetáculo está garantido também. É lógico, né? Desde que não haja nuvens no céu cobrindo a lua, né? Porque se tivesse aí coberta, aí ninguém vê nada mesmo. E tem previsão de chuva, inclusive, né? Como fica aí? Ah, pelo amor de Deus, viu? Né? Que pena. Essa previsão de chuva está triste. Mas a gente torce para que aconteça o que geralmente acontece, né? A previsão erre. Dessa vez a gente está torcendo para a previsão errar, para não ter a chuva, né? Então vamos ver se a gente vai conseguir observar esse fenômeno, senão só em 2026, no ano que vem. E estando o céu limpo, você comentou, né? O professor comentou a respeito dos locais, né? Onde é possível ver. Esse eclipse vai ser possível ser visualizado de todo o hemisfério sul? Como funciona? Não exatamente de todo o hemisfério sul, mas, por exemplo, do Brasil inteiro e da América do Sul, né? Uhum. Vai ser possível, da América Latina também, tudo vai ser possível observar esse eclipse, né? Por exemplo, as pessoas que moram no hemisfério sul da Terra, do outro lado, por exemplo, a Austrália, né? Não vai conseguir observar esse eclipse por completo, né? Então, depende da posição que a Terra está. Uhum. Para o eclipse total da Lua, a gente precisa que seja à noite, né? Porque a gente tem que ver a Lua cheia entrando na sombra da Terra. Então, obrigatoriamente, a Lua cheia acontece durante a noite. Então, se um eclipse da Lua estiver acontecendo e o lugar onde a gente mora for de dia,
né, estiver batendo a luz do sol durante o dia, então esse lugar não vai poder observar o eclipse, porque está acontecendo do lado da sombra da Terra, do lado do oposto da Terra. Né? Então depende muito da posição. Então, nesse eclipse do dia 13 a 14, o Brasil está numa posição muito privilegiada, porque todo o território brasileiro vai ser possível de observar, né? Então, esses horários que eu mencionei, né, 2 e 9 da manhã, que começa a entrar na sombra da Terra, é horário de Brasília, né? Então, depende do fuso horário que a pessoa mora no Brasil. Se for uma hora a menos, então vai ser outro horário, né? Não vai ser 2 horas da manhã. O professor, quando aconteceu esse último eclipse lunar total, e qual a diferença que vocês, especialistas, observadores, astrônomos, conseguem fazer um comparativo de como foi o último, de como vai ser esse? Existem esses comparativos quando vocês, estudiosos do assunto, conseguem contemplar um novo eclipse? Boa pergunta. Sim. Cada eclipse, ele revela aspectos diferentes. Embora a olho nu, assim, e uma pessoa leiga possa pensar que um eclipse é igual ao outro, na verdade não é. Né? Cada eclipse tem as suas características que a gente consegue fazer medidas para estudar alguns detalhes interessantes. Então, por exemplo, enquanto a Lua está atravessando a sombra da Terra, a borda da sombra vai passando por crateras da Lua, né? Por montanhas, regiões da Lua. Então, se a gente conseguir cronometrar, ou seja, medir o horário exato, né? A hora, o minuto e o segundo, que a borda da sombra da Terra está atravessando essas crateras, é possível tirar uma média de todos os especialistas que estão fazendo essas medidas, né, no território brasileiro todo, ou qualquer outro lugar do mundo, e essa média vai demonstrar depois como que é possível calcular o comportamento da própria atmosfera da Terra. Porque a sombra da Terra no espaço e projetada na Lua, né, quando a sombra da Terra bate na Lua durante o eclipse, ela sofre modificações, depende da atmosfera, do modo como a atmosfera está. Entendi. Outra coisa também interessante é a coloração do eclipse. Como vocês me perguntaram agora há pouco, né, da lua sangrenta, da lua de sangue, cada eclipse total da Lua, ela fica com uma coloração avermelhada diferente. Tem eclipse da Lua que ela fica vermelho escuro, e tem eclipse que ela fica um vermelho clarinho, às vezes até laranjada, bem brilhante, não tão escuro. Por que isso acontece? Justamente porque depende da quantidade de poluição existente na atmosfera da Terra como um todo. Então vamos supor, por exemplo, que tenha ocorrido uma erupção de um vulcão. Um vulcão e que tenha jogado bastante fuligem, né, bastante partícula na atmosfera da Terra, no ar. Aí essa quantidade de partícula que o vulcão jogou espalha na atmosfera da Terra e às vezes fica por meses ali, né, flutuando na atmosfera. Aí se acontecer o eclipse da Lua, ela fica vermelha bem escura por causa dessa poluição. Então a coloração do vermelho de um eclipse da Lua é uma maneira de medir a poluição da atmosfera global. Olha que interessante. E com isso vocês podem fazer alertas para a população, inclusive, né? Sobre a poluição. Com certeza, com certeza. É muito importante fazer esse tipo de estudo, né? Porque até hoje, mesmo com a grande tecnologia que a gente tem, né? Não é possível fazer uma estimativa tão rápida e tão global assim quanto essa, né? Quanto o próprio eclipse total da Lua nos fornece. Para fazer uma estimativa global da quantidade de poluição atmosférica,
seria preciso usar vários satélites posicionados em vários pontos do espaço, fazer as medidas, obviamente que serão mais precisas, mas seria mais demorado. Então, por enquanto, por mais avançada que esteja a tecnologia, a coloração de um eclipse total da Lua ainda é uma maneira de estimar mais rapidamente possível a poluição global do planeta. Ô professor, e como é que está o Brasil na questão de observação, em termos de tecnologia, para fazer uma observação de maneira detalhada e tudo mais, em comparação com outros países do mundo? Pois é, o Brasil, ele até que ele se destaca bem no campo mundial. O Brasil, por incrível que pareça, né, muita gente pode duvidar, mas o Brasil tem astrônomos profissionais muito competentes a nível internacional. O Brasil ele tem uma boa representatividade, né, no campo internacional. Por exemplo, existe um órgão mundial que reúne os astrônomos profissionais do mundo inteiro, que se chama IAU, né? A sigla é IAU. Traduzindo, significa União Astronômica Internacional. E diversos congressos são realizados, né, com astrônomos profissionais, reunindo os astrônomos do mundo inteiro. E muitos astrônomos brasileiros têm realizado pesquisas que têm se destacado no âmbito internacional. O Brasil também tem uma pequena parte nos grandes e maiores telescópios do mundo, que fica lá no Chile, né? Ele tem certa parceria também, né, com relação ao uso desses grandes telescópios, e com relação à instrumentação, o Brasil também tem se destacado com relação ao equipamento de algumas áreas, por exemplo, de uma área chamada espectroscopia, que o Brasil ele tem construído alguns instrumentos que até mesmo o Japão, os japoneses e outros países têm visitado a gente aqui para saber como é que os nossos profissionais aqui da área de instrumentação estão construindo, porque tem até alguns equipamentos que nem mesmo eles lá, os próprios japoneses, conseguiram fazer, e os nossos técnicos aqui, os engenheiros de instrumentação astronômica, conseguiram, né? Então é realmente muita satisfação desse aspecto, né? Mas é claro que, de um modo geral, né, tirando essas exceções, nós temos aí espalhados no mundo, na Europa, nos Estados Unidos, grandes órgãos gigantescos com grandes investimentos, né, de dinheiro, que ajudam bastante no avanço da tecnologia, da ciência, enquanto que o Brasil, mesmo que não tenha nenhuma pequena porcentagem do valor que merecia, né, do financiamento para pesquisa científica, mesmo assim, os nossos brasileiros, os brasileiros se destacam por fazer a coisa funcionar com pouco dinheiro, né? Interessante. Professor, qual é o próximo grande evento astronômico que vai ser possível ver do Brasil? Olha, eu diria que o próximo evento astronômico de interesse no Brasil seria realmente o próximo eclipse da Lua, que também vai ser visível em todo o Brasil, mas só vai acontecer no dia 27 de agosto, né? De 27 para 28 de agosto de 2026, na verdade. Teremos outros eclipses também ainda neste ano, mas não vai ser visível no Brasil. Porém, tem outras coisas de interesse que vão acontecer no céu brasileiro, nesse ano ainda, né? Por exemplo, nós temos algumas chuvas de meteoros que vão acontecer, especialmente em novembro, né? Tem uma chuva de meteoro que se destaca, né? Que é uma chuva de meteoros que se chama Leonídeos, que vai ser lá pelo dia 17, mais ou menos. A gente espera uma boa chuva de meteoros, se não tiver muito nublado, né, o céu, na madrugada.
teremos também conjunções, né? Na astronomia, o que se chama de conjunção seria o que as pessoas costumam apelidar, né, de alinhamento de planeta, ou qualquer coisa assim. Então, na astronomia, o nome para isso, o nome correto é conjunção. É um fenômeno bonito de se ver também, super interessante, quando alguns astros parecem ficar bem próximos um do outro no céu. Então, por exemplo, quando a Lua fica bem pertinho de Vênus, que é um planeta bem brilhante, que as pessoas costumam chamar de estrela d'alva, ou quando a Lua fica pertinho de Júpiter, né, no céu, quando você olha para a Lua assim, do lado da Lua tem um astro bem brilhante, né, que ou pode ser o planeta Júpiter, ou pode ser o planeta Vênus. Então isso aí são conjunções, é bonito de se ver também. Mas assim, de bonito mesmo, grande fenômeno, que chame a atenção, seria mesmo o ano que vem o eclipse total da Lua. Já que o professor falou aí de alinhamento, em fevereiro a gente teve o alinhamento dos planetas. Qual foi a avaliação aí desse fenômeno? Sim, bem lembrado. Sim, tivemos, né, especialmente em janeiro também, um alinhamento dos planetas. Então, esse alinhamento que aconteceu foi mais ou menos especial, né? Por quê? Porque no mesmo horário estava sendo possível, né? Foi possível de observar os 8 planetas, né? 8 não, né? Porque um deles é a Terra. Foi possível de observar os planetas do Sistema Solar no mesmo horário, no mesmo céu, né? Você não precisava esperar as próximas horas da madrugada para ver os outros planetas, como normalmente acontece quase todas as noites, né? Mas logo após o pôr do sol, foi possível observar os planetas Vênus, né, por exemplo, que estava bem perto do horizonte, depois um pouco mais para cima o planeta Júpiter, Saturno, aliás, e depois mais alto no céu o planeta Júpiter. E Marte, depois mais lá perto do leste, nascendo, né, já nascendo. E agora, Vênus, Saturno, Júpiter e Marte, eles são visíveis a olho nu. O planeta Mercúrio também é visível a olho nu, mas normalmente ele fica sempre muito próximo do horizonte e fica difícil de observar, assim como os outros planetas. E os outros 2 que faltaram, né? Urano e Netuno. Eles também estavam no céu nesse mesmo horário, nesse dia aí, né? Mas, a olho nu, a gente não consegue enxergar nem Urano e nem Netuno, porque são planetas muito distantes da Terra. Então, eles não têm brilho suficiente para a gente conseguir observar olho nu, precisaria de um telescópio. Então, quando acontece esse fenômeno, né, de no mesmo horário você olhar para o céu e conseguir identificar esses planetas todos aí, então isso é popularmente chamado, né, de alinhamento dos planetas. Na astronomia, a gente não costuma usar esse termo, né, alinhamento. Mas esse apelido está válido aí, né? Vale também, só para a gente entender o que está acontecendo. O professor, bom, da madrugada de amanhã, então, para o dia 14, vocês especialistas, vocês estudiosos, vocês astrônomos, costumam conversar durante a observação com grupos de WhatsApp do mundo todo, grupos de astrônomos do mundo todo, depois fazem uma avaliação do que foi observado e como foi esse espetáculo, professor? Sim, com certeza. A troca de informações, a troca de dados é um dos aspectos mais importantes da ciência. Nós precisamos sempre estar em constante comunicação uns com os outros, né, para comparação de dados coletados e dos registros efetuados, né? Então, isso tem muito a ver com os instrumentos que são usados, por exemplo, da percepção pessoal de cada um, dependendo se você precisa de percepção pessoal, né, para fazer uma medida. Então, às vezes, o que você observa,
ou o que você mede pode ser diferente do que a outra pessoa medindo ou observando. Então, vamos imaginar, né? Como eu disse agora, o eclipse total da Lua, ela apresenta coloração avermelhada, né? O tom vermelho dela pode mudar de um eclipse para outro. Então, por exemplo, vamos supor que o nosso grupo aqui, em Bauru, nós estamos fazendo uma estimativa, uma medida do avermelhamento, né? Qual seria o tom de vermelho que esse eclipse teve? Aí um grupo lá no Nordeste de outros astrônomos, amadores, né? Outros astrônomos, estão também fazendo a sua própria estimativa. O avermelhamento é o mesmo para qualquer lugar do mundo, mas pode ser que a gente aqui tenha uma percepção visual, né, diferente das outras pessoas de lá. Então, é importante trocar esses dados, né, essas medidas, e para estimar uma média, para fazer uma média e para chegar num valor mais próximo possível que represente a realidade. Agora, é claro que o nosso olho, né, o nosso cérebro, que está fazendo aí a estimativa de cor, tem uma precisão. Agora, se nós usarmos instrumentos específicos, câmeras, né, que registram, ou instrumentos que medem a tonalidade da coloração do eclipse, né? Então aí já é diferente, porque os instrumentos eles estarão calibrados com um certo padrão, né? Eles estarão já com uma certa precisão. Mas mesmo assim é importante você aqui em Bauru trocar as suas medidas com outros especialistas em outros lugares para fazer uma média e fazer estimativa do valor mais preciso possível, né? Então a ciência trabalha assim, né? Não existe perfeição, mas o cientista quer chegar o mais próximo possível que pode da perfeição. Professor, para a gente encerrar agora, existe algum mecanismo, algum site que as pessoas possam acompanhar o trabalho de vocês ao vivo amanhã, na madrugada de amanhã para o dia 14? Sim. O site do Observatório da Unesp aqui de Bauru, é só digitar no Google, né? Lá no campo de busca aí de qualquer navegador da internet, digita Observatório Unesp de Astronomia, né? Observatório Astronomia Unesp. Logo na capa, logo na página inicial do site, você vai ver a foto de uma lua de sangue, a foto de um eclipse total da lua e uma notícia do eclipse total da lua chegando. Então, se você clicar nessa notícia, você vai ter toda a explicação, né, desse eclipse, dos horários que vai acontecer certinho, com figuras, inclusive, né, ilustrativas, e vai ter um link escrito assim: assista aqui o eclipse ao vivo. Então, a pessoa clicando nesse link vai conseguir acompanhar o eclipse da Lua acontecendo ao vivo. E esse link leva para uma transmissão do eclipse que é garantido, né, que vai ser possível de observar, porque se a pessoa que estiver observando, que estiver, aliás, transmitindo, se no lugar estiver nublado, o dono lá do site, ele vai, né, o coordenador do site vai passar para outro local que não esteja nublado e que esteja transmitindo o eclipse, para que as pessoas, quando acessarem esse site, consigam assistir o eclipse total da Lua ocorrendo ao vivo, mesmo que não precise ir para outro lugar, ou que vamos supor, se o lugar da pessoa esteja nublado, por exemplo, né? Então vai poder observar pela internet ao vivo. É só acessar o site aqui do Observatório. Professor Rodolfo Lang, coordenador do Observatório de Astronomia da Unesp de Bauru, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza em atender o primeiro jornal da Prever FM, hein, professor? Imagina, eu que agradeço aí pela parceria, pela
colaboração aí de vocês em divulgarem, né, esse fenômeno tão bonito, né, e mostrarem aí para os ouvintes, para a população, a importância de olhar para cima, né, olhar para o céu e contemplar, né, esses fenômenos tão importantes. Eu que agradeço pelo convite e foi um prazer aqui conversar com vocês. Muito obrigado. Um bom dia e boa observação amanhã, então, professor. Obrigado para vocês também. Bom dia. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.